Bom dia! Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, um ano que vai deixar poucas saudades, né? Não vou dizer que não vai deixar saudades, porque todo ano deixa a sua boa carga de saudades, de sabores, mas muitas saudades também. Eu sou Glauco Fonseca, esse é o Mais Brasil Mundo, e hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro bastante. Não é todo dia que a gente tem o privilégio de conversar com alguém cuja trajetória começou como a minha, né? Como radialista, pelo menos nos anos 80 e 90. Ele era radialista e tinha um programa na Rádio Cidade FM de Manaus, e logo em seguida entrou na política, se elegeu como vereador em 2012, se reelegeu em 2016, depois deputado federal. Hoje ele é senador pelo PSDB do Amazonas. Eu tenho o prazer de conversar com o senador Plínio Valério, que eu dou um bom dia aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, direto para o nosso amigo Plínio Valério, lá de Manaus. Como vai, senador? Bom dia, Glauco. Que bom, irmão, estar aqui com você, né? Você falou que não é todo dia, mas querendo é todo dia. Só me chamar que eu venho conversar com você. É importante demais a gente conversar com pessoas que sabem fazer leitura do Brasil atual e que deixam a gente falar o que tem que ser falado, né? Porque atravessamos momentos difíceis, na realidade, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui, irmão. Prazer é meu. Senador, o nosso programa, a nossa Rádio Mais Brasil é uma emissora que privilegia e vai sempre defender a causa da liberdade, e a causa da liberdade como a base para tudo que se faz nessa vida, né? Hoje, no início da semana, eu conversei com o Marcelo Rabelo, do Instituto Veritas Liberat, né? E eu comecei o programa dizendo, olha, o Jesus Cristo promoveu a liberdade para que a gente seja livre, né? Então, esse ensinamento, esse exemplo do Cristo, ele deve nos orientar, inclusive na luta para defender a liberdade, para ir atrás da ampliação da liberdade, porque não existe liberdade relativa, como estão tentando nos vender. Existe a liberdade regrada pelo Estado de Direito e por valores morais, éticos, assim por diante. Mas a liberdade não pode ser cerceada como nós estamos vivendo no Brasil hoje. Em outras palavras, então a pauta do meu programa aqui do Mais Brasil Mundo é a geopolítica internacional. E a geopolítica internacional, ela é orientada muito por questões de defesa do ambiente, do meio ambiente, né? Mas também a defesa do meio ambiente baseado num tripé que se sustenta pela questão social, pela questão ambiental e pela questão econômica, né? Nós não podemos tirar totalmente a questão econômica e social da questão ambiental, que é o que gostariam de fazer muitos que hoje orbitam, digamos assim, na sua região aí, né? Em outras palavras, senador, nós precisamos explorar, nós precisamos ter um desenvolvimento holístico no Amazonas. Eu sei que é isso que o senhor pensa. Como é que nós podemos conciliar isso, o desenvolvimento da Amazônia, a preservação ambiental e o desenvolvimento das pessoas no seu estado? Nós temos muitas dificuldades, até muito mais que vocês aí no Sul, enquanto não se entender quem traça a política ambiental. Isso aí é errado, porque nós temos aí Marina Silva, com as ONGs, com o ISA, com esse pessoal, fazendo modelo alemão, modelo alemão nada, eles inventam um modelo para nós e continuam fazendo o que eles querem lá. Então, enquanto a gente não entender que não existe preservação do meio ambiente sem preservar o homem, vai ser essa polêmica o tempo todo, vai ser injustiça o tempo todo. Olha só, eu vou falar a Amazônia tem aí o quê? 60% preservado. Imagina a Amazônia na Europa, né? Já teria acabado aí há muito tempo. Então, eles querem nos dar lições de preservação. Deixa eu falar do Amazonas. O Amazonas tem, varia, 96%, 98% da sua reserva, da sua floresta preservada, o Amazonas. Nós temos jazidas de urânio, nióbio, diamante, ouro, terra rara, o que você imaginar.
que está sendo explorado clandestinamente, não fica nada aqui. E a nossa população, Glauco, 63%, segundo o IBGE, vive abaixo da linha de pobreza. Isso é um absurdo, né, senador? Ainda metade. E esses imbecis, e me desculpa, eu vou sempre falar que imbecis, hipócritas o tempo todo, porque é o que me vem à mente. Mas os maus brasileiros entram nessa. Olha só, nós temos aqui municípios como Japurá, que é a fronteira com a Colômbia. Lá, o ouro corre solto lá, mas não fica um tostão para o município e nem para o Estado. Você tem uma ideia, lá em Japurá, até as garotas de programa são pagas com ouro. O garimpeiro paga com ouro. Elas não trocam no mercado clandestino. Então, no Amazonas, estou dando um exemplo, no Amazonas tudo é proibido. E onde não pode nada, pode tudo. Aí não, o senhor falou de garimpo, calma, que é clandestino. É clandestino porque não permite. Então, se permitir, o Estado ganha. Nós temos agora um exemplo terrível, né? Nós temos o potássio de Altazes, que a vizinha Manaus não pode explorar, supriria 25% do que o Brasil importa. O nosso gás não pode continuar, a Eneva não pode continuar, um investimento de 6 bilhões. No entanto, uma empresa peruana que detém uma mina no Amazonas vende para o grupo chinês. E ninguém diz nada, pode tudo. Aí eu denuncio, falo que tem urânio, aí vem os defensores. Não, urânio não. Tem rejeito de urânio. Pô. O rejeito de urânio é. É urânio, lógico. Pois é. Então, se tem rejeito de urânio, é porque nós não tínhamos tecnologia. Nós que eu digo, a Paranapanema. E acumulando montanha. Tem montanhas lá de rejeito. Não é só de urânio, é nióbio também, é o ítrio, né, que move a bateria. Aí vem os imbecis hipócritas brasileiros que ficam caladinhos, né? E eu fico falando nisso o tempo todo. Então, nós temos injustiças muito grandes aqui, e naquilo que você falou no começo, dessa questão do meio ambiente. É tão fácil conciliar. Deem condições ao ser humano que ele preserva a floresta. Nós sabemos preservar a floresta. Quem no mundo inteiro tem 96% de sua floresta preservada? No entanto, nós temos cadeados aí, não conseguimos cerrá-los. Cadeados ambientais impostos por Marina Silva e companhia. Eu estive lendo um relatório ambiental que fala sobre a questão do desmatamento, senador, e fiquei surpreso em saber que os grandes números do desmatamento hoje são nas florestas chamadas boreais, que são as florestas canadenses, europeias e russas. Esses são os grandes desmatamentos que estão acontecendo hoje, mas ninguém fala. Ninguém fala sobre isso. Né? Então, é assim como a gente está vendo. Desculpa, porque você falou o Canadá, né? O Canadá, ele exporta, nós importamos potássio do Canadá. E o Canadá extrai potássio nas reservas indígenas, cara, para ganhar royalties para os índios. E aqui nós temos os Mura querendo o potássio e o Ministério Público Federal não deixa. 34 aldeias, 30 caciques querem, 4 não querem, ele só ouve os 4. Então, enquanto a gente não desaparelhar FUNAI, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, e ver aí, porque a pior parte para mim, nada disso era possível se não tivesse dentro do judiciário militantes ambientalistas. Se não tivesse nada disso era possível. Então, é um árduo trabalho. Eu queria te mandar depois, Paulo, com o nosso relatório da CPI das ONGs. Ótimo. Eu queria que você ficasse com ele para você ver o que nós pensamos, que você sabe que existe, que você está lá, está contido naquilo. A gente tem os países como a Holanda, né? A gente tem países como o Canadá, como os Estados Unidos, cara. Aquela crise da Ucrânia, o que a Alemanha fez? Permitiu explorar o carvão, o lignito, que polui mais que tudo nesse planeta. A Noruega está explorando no mar, explora no mar, a quilômetro de profundidade, e financia o Fundo Amazônia para as ONGs não deixarem a gente explorar o nosso petróleo. O mesmo acontece com o Canadá, com a Holanda, a França. Tu quer alguém mais hipócrita do que o Macron? Não conheço. Ele assistiu Notre Dame pegar fogo, cara. Não tiveram cuidado com aquele monumento mundial. Aí quer dar lições para nós, que a Guiana Francesa aqui pode tudo, que é território francês, a gente não pode nada. Então, enquanto a gente tiver esse pessoal aceitando que a Alemanha, principalmente a Alemanha, Noruega e Estados Unidos, né? Estados Unidos exploram a sua floresta. Aí eles botam para a Amazônia. A Amazônia salva o mundo. A Amazônia chegar a 0 tanto por cento de grau, vai acabar. A Amazônia é 1% do planeta. 1%.
90% do planeta, 90% do planeta. e a gente é responsável por salvar o mundo. Não, inclusive já se descobriu, né, senador, sabe melhor que eu, que o grande pulmão do mundo hoje são as algas oceânicas, e não é. A floresta amazônica, ela produz oxigênio e ela própria consome todo esse oxigênio. Quer É o dizer, oceano que estava. é o oceano. Mas, de qualquer maneira, senador, o senhor teve uma vitória agora há pouco em relação ao potássio, não teve? O potássio, sim, mas essas vitórias do potássio, do gás, elas são pequenas. É porque o grupo, o potássio do Brasil é forte, viu? Sim. Inclusive, ele tem investidores da Noruega, da França, por isso que está sobrevivendo. E por que eu defendo? Estou preocupado com quem tem dinheiro? Não, é porque essa região de Altazes teria 2.500 mil empregos diretos. Olha só o que ficaria nisso. E o Brasil deixaria de importar 80%, passaria para 60% ou 55%. Então, eles têm sempre, eles são muito fortes, viu? Eles conseguem, até agora, não tiraram um só quilo de potássio, viu? Até agora, não. O gás da Eneva, a Eneva já está aqui já faz tempo. Eu não conheço nem seus diretores, eu defendo sempre a população. Eles exploram gás em Itapiranga, né, e Silves. E eles querem ampliar. Esse gás, você tem ideia, Glauco, ilumina, leva gás para Roraima, gasoduto. 70% de Roraima depende do gás. Aí vem 3 procuradores federais, uma ONGzinha de bosta, que eu chamo de bosta, entra o pedido de liminar, dizendo que ali teriam detectados indígenas isolados. Ali haveria povo isolado. Olha, Glauco, Silves é ligado a Manaus. É barco e avião, ainda tem isolado. Não tiveram foto, a FUNAI foi lá, não detectou, mas deram a liminar. E é esse mesmo pessoal que ficou omisso na venda de pitinga para os chineses. Então, é isso que eu cobro o tempo inteiro. Graças a Deus, Glauco, eu agradeço todos os dias, cara, de poder estar em Brasília, no Senado, para dizer essas coisas. Não, e o senhor faz um papel... Isso é um papel fundamental que o senhor faz, no sentido de que defende a preservação ambiental, ninguém aqui é contrário, muito menos o senhor, mas não pode abrir mão do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento da população. Como o senhor falou, essa ideia de que para eu preservar, eu tenho que abrir mão do desenvolvimento econômico e manter as populações num cativeiro absolutamente desumano e desconexo com a realidade do mundo, né? Isso não tem como, isso é insustentável. Não se sustenta, não é verdade? Não tem como. Isso é insustentável. Olha, aí, o dia que você quiser vir ao Amazonas, particularmente ao Amazonas, a gente voa, a gente vai para o meu município, Perunepé, 1.200 quilômetros, você não encontra uma clareira. Você vai por aqui, não encontra. Eu fui agora a Apuí, que é o sul, de onde vem o pessoal do Paraná, de Santa Catarina antes, então o agronegócio lá é forte. Aí você vê campos verdes, né? Mas você voa horas, você não vê uma clareira. Aquela imagem que eles passam da Amazônia pegando fogo, da Amazônia sendo destruída, a Amazônia é patrimônio nacional, e pior que os brasileiros, meu maior trabalho, Glauco, não é combater os hipócritas lá fora, estão na dele, de imperialistas, de colonizadores, né? É o brasileiro, Sim, exato. saber o que é a Amazônia, né? O que é a Amazônia. Quando teve aquele problema do Rio Grande do Sul, que eu fui solidário, todo brasileiro tem que ser, eu digo, me perdoe, mas eu vou mudar o rumo da prosa. Daqui a 3 meses vamos ter problema da seca no Amazonas. E tivemos, e ninguém se preparou para isso. E ninguém tem pena da gente. O Rio Grande do Sul merece todo e qualquer apoio. Repito, 18 bilhões para aquele problema da cheia. Amazonas, com a seca, 580 milhões. É assim que a gente é tratado, Glauco. Não, peraí um pouquinho. 18 bilhões chegaram aqui no Rio Grande do Sul? 18 ou 8 bilhões, eu te digo já o que foi no Rio Grande do Sul. Não, na verdade é o seguinte, nós aqui estamos procurando esse dinheiro, tá, senador? Isso, eles divulgam, até eu digo assim no meu discurso, eu falo, ó, o governo prometeu, não sei se chegou, mas vamos ficar na promessa. Não chegou. Aí para a gente, eu não estou dizendo que vocês não merecem, não, pelo contrário. Não, nós sabemos disso, nós sabemos disso. Estou mostrando de 8 bilhões a 18, já deu o que é, para 580 milhões. E parece que nem chega, né? E nem chega. Então, a gente é tratado assim, só nos veem, né, como uma reserva. O pessoal fazia jardim botânico. Não, eu acho que eles querem um jardim zoológico, cara. Nós somos equiparados, ou nem equiparados, até muito menos do que isso.
Nós, eu digo sempre, a vida inteira, nós precisamos de ajuda? Precisamos de quem invista aqui? Precisamos. Nos deem, mas nos deixem fazer o que precisa ser feito. Vocês Claro. nos ajudam e nós fazemos o que tem que ser feito. Qual o maior exemplo que eu posso dar? A Amazônia preservada, o Amazonas preservado. Mas, infelizmente, Glauco, enquanto perdurar essa narrativa implantada pelas ONGs ambientalistas, enquanto o Ministério do Meio Ambiente, FUNAI e IBAMA estiverem aparelhados com militantes fora da realidade, nós vamos encontrar esses problemas. O agronegócio lá de Apoí, onde eu fui, Glauco, é muito pujante, muito bom mesmo. É um exemplo. E você vai encontrar, que eu vou te mandar, aqui você vai ver os índios parecis, no Mato Grosso. Ótimo. Nós tivemos os índios de São Gabriel da Cachoeira, pobreza ao extremo. Aí tivemos no Acre, pobreza ao extremo. Fomos a Mato Grosso com parecis, riqueza. Os índios produzem soja, milho, feijão e distribuem no final do ano o dinheiro entre eles. Lá, riqueza. Então, enquanto estivermos tutelados, cara, e seguindo essa política ambiental imposta por Alemanha, Estados Unidos e Noruega, vamos ter problema, Cláudio. Muito. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, senador. Na questão da margem equatorial, exploração de petróleo, como é que o senhor está vendo isso? Eu pergunto, me baseando nos números do crescimento econômico da Guiana. Pois é. Porque, aliás, enquanto nós falamos aqui agora, nesse momento, está se criando mais uma franja de conflito com a Venezuela lá, que a Venezuela está construindo uma ponte sem autorização do governo da Guiana. Isso está sendo apontado como algo temerário. Mas eu lhe pergunto o seguinte, por que, primeiro a sua posição, a sua opinião a respeito dessa eventual exploração? Eu tive conversando com o pessoal ligado a petróleo que disse, olha, Glauco, a questão da exploração da margem equatorial, primeiro tem que verificar se tem petróleo, né? Quer dizer, tem que verificar a jazida, se existe a jazida, se ela é economicamente viável. Depois, sim, aí ter o projeto de exploração. Quer dizer, então, eu não sei se essa informação é verídica, mas qual é a sua posição aí? Como é que o senhor está vendo essa questão da gestão da nossa riqueza petrolífera na margem equatorial? Pois é, eu li, a última coisa que eu li é que o juiz do Ministério Público, lá do Amapá, estava esperando a posição do Greenpeace, dos cientistas do Greenpeace. Eu li. Um absurdo. E eu li a posição do Greenpeace, é absolutamente contrário. Obviamente que eles são contrários, né? É o tempo necessário que o Greenpeace tem para deslocar o seu coral. Eles têm um coral ambulante, que eles descobriram, com fotos de né? Então eles deslocam para onde for possível. Já deslocaram uma vez, lá para perto da Foz do Amazonas, agora vão deslocar para mais perto. Você vê aquilo que eu te falo, tudo macumunado, bro. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, você tem lá, eles tirando o petróleo, que é a mesma você, né? A nossa sorte, e aí eu digo sorte, é porque o PT, o Lula quer esse petróleo, né? Ele só pensa naquilo. O PT só pensa naquilo. Então, como ele quer esse petróleo, pode ser que nós tenhamos essa exploração. Para isso, volto de novo a falar no nome dela, tem que desaparelhar o Ministério do Meio Ambiente. A licença acaba no IBAMA. Assim como o Dino está fazendo em relação a nós, congressistas, sozinho dizendo o que fazer, o IBAMA faz a mesma coisa em relação ao meio ambiente. Então, o nosso trabalho é desaparelhar essa gente. Então, eu vejo isso como uma insensatez, uma imbecilidade a gente aceitar isso. E a gente acaba aceitando, porque da forma legal é IBAMA para cá, é Ministério para lá, é ONG para lá. Você vê, pedir para o Greenpeace opinar, é mandar, vocês chamam de raposa, que eles chamam de mucura. É mandar a mucura tomar conta de galinheiro. Você tem um bananal bonito, maduro, e manda o macaco tomar conta. É a mesma coisa do Greenpeace. Ele vai deslocar o coral lá para pertinho e, mais uma vez, as autoridades brasileiras vão embargar. A sorte é que a Petrobras está metida nesse negócio aí. Eu vejo isso como não explorar, como uma insensatez, uma imbecilidade a gente permitir isso. Olha aqui, ó, a Guiana é um dos países que mais está crescendo no mundo. No mundo. Um PIB que cresceu 44,1% em 2023. PIB crescendo 44,1%. Claro, um país pequeno, cerca de 800 mil habitantes e tal. E em 2023, 38%, em 2024, 45%, em 2025 a previsão de crescimento. Isso é por conta do quê? Do petróleo, né? É impressionante, um país pequeno com pouco mais de 800 mil habitantes,
Olha, já tem uma produção per capita de petróleo maior do que a Arábia Saudita. O país está se tornando o principal produtor de petróleo per capita do mundo. a Amapá poderia ter isso. A Amapá poderia estar Exato. com esses índices. O estado do Amapá, coitado, que é tão perseguido, poderia estar nesses índices também. Olha aqui, Mas só para não. no seu discurso aqui, o crescimento da Guiana tem beneficiado a população com melhorias no sistema de saúde, educação, moradia, energia e transportes. No entanto, ainda há desafios como déficits comerciais, alta criminalidade e migração de mão de obra qualificada. Inclusive, o Suriname ao lado está trazendo de volta a população que tinha ido embora. Eles estão dizendo, venham, nós estão subsidiando a volta das populações para o Suriname e para a Guiana. É aquilo que o senhor fala. Desenvolvimento econômico associado à preservação? Sim. Preservação apenas a revelia do desenvolvimento econômico e da felicidade das pessoas, da prosperidade? Não. A pergunta, senador, é que ela é mais profunda, mas eu acho que o senhor sabe a resposta ou sabe o caminho. O que leva algumas pessoas a pensar diferentemente do que nós estamos pensando agora? O que faz isso? Quando você fala algumas pessoas brasileiras ou pessoas do modo geral? Brasileiras, do mundo, de modo geral, Fórum Econômico Mundial, George Soros, globalistas, ambientalistas, ONGs. Eles, há muito tempo atrás, criaram uma agenda global, né? Criaram uma agenda global. Aí eu só me pergunto como é que resiste. Os caras que criaram já morreram, mas o Soros está aí, a Casa Real lá da Inglaterra está aí. Então, eles criaram a aldeia global. Antigamente, eles mandavam, não sei se no tempo do descobrimento depois, ele mandava os ingleses. O cara que roubou a nossa seringa foi condecorado na Inglaterra. Então, ele mandava explorar essas terras e tiravam. Eles não achavam que estavam roubando, não, né? Eles levavam e tal. Como agora é roubo, tem mais regra, eles mandam, se utilizam de maus brasileiros e que traça a política suja. Vamos lá. Eles gastam, pega a Noruega, pega qualquer país desse, acabaram com o seu recurso natural. Fala, caramba, nós acabamos com o nosso recurso, mas nós não vamos recuar. Agora vamos continuar, mas para que a gente continue, bora pegar esses otários da colônia chamado Brasil e vamos preservar os bens lá, vamos deixar aquilo ali como uma grande dispensa. Aí financiam as ONGs grandes, que financiam as médias e vão se usar as pequenas para isso. Então, esse pessoal tem mentalidade imperialista. Eu quero petróleo, vou guardar lá na Amazônia, quando quiser eu vou. Eu quero diamante, e vão deixando, e vão gastando as suas. Crédito de carbono é de uma imbecilidade, me permita dizer isso, sem perguntar o que você pensa, sem lhe chamar ninguém de imbecil. Penso da mesma forma, penso exatamente a mesma coisa. Os caras é o seguinte, bem, eu destruí minha floresta, eu vou explorar petróleo, mas não posso parar, porque o meu povo precisa de energia, disso, mas aí o que é que eu faço? Eu vou lá, eu vou comprar crédito de carbono na Amazônia, dou dinheiro, eles preservam, eu dando de novo. Eles terceirizaram o remorso. Esse pessoal a população tem remorso. Bem, nós temos remorso, mas vamos transferir para aquele babaca lá na Amazônia. Aí eles transferem e nós não dão a penitência. Qual é a penitência? Não tocar nos recursos naturais. A custa de quê? De dólares, que não chega na ponta. Claro que não. Provamos isso aqui. Você vai ver, das 6 ONGs que a gente fiscalizou ambientalista, foram 3 bilhões e pouco. 3 bilhões? Na ponta. Tu vai ver tudo isso aqui. Você vai ver cada depoimento aqui. É um negócio de doido, não chega na ponta. Eles fazem assim, eles imaginam que a Amazônia é o que eu estou vendo aqui no meu escritório. Mato, né? É só esse pedaço de mato. Tocaram fogo equivalente a 20 campos de futebol. Não é nada. Não é nada. Não estou dizendo que está aqui fogo, estou dizendo que aquilo é roçado. Então, eles não têm ideia do que é isso aqui. Eles não têm ideia da nossa seca, da nossa cheia que está vindo aí. Não pode, é injusto. Quando eu tenho oportunidade de dar entrevista para portugueses, espanhóis, vocês são injustos conosco. Vocês querem nos impor regras de vocês que não se enquadram aqui. Nós precisamos comer, vestir. Os índios, e dito por eles, não podem viver das frutas que caem das árvores. Eu trabalho muito com algumas comunidades indígenas. Você precisa ver quando chega uma Starlink lá, quando a gente leva a Starlink para inaugurar. Quando chega um trator, sabe? Eles são uníssonos em dizer queremos políticas públicas. Então, esse pensamento megalomaníaco, e eles usam o nosso pessoal. Mentira, olha só, a Guajajara, recebida pelo Leonardo DiCaprio,
aí vai não sei aonde, tapete vermelho, com aquela indumentária de indígena de filme de faroeste, dos Estados Unidos, aqueles caciques. Aí ela pega, a Marina, a mesma coisa, cruza as pernas e fica dando aula. Aí eles usam essas pessoas, fazendo que elas pensem que são do time deles. No Império, o imperador chamava dono de cafezal, dono de escravos, eles se vestiam como o pessoal da corte e achavam que também eram da corte. E não eram utilizados. A mesma coisa, Guajajara, Marina. Aí chega aqui aquele discurso que não se sustentam. Não, claro Eu que tive não. com a Marina 6 horas e 10 minutos. O discurso dela não se sustenta, sabe? Agora, tem a narrativa, né, Glauco? Tem o Globo, tem a Folha, tem a CNN, tem Globo News, eles têm o Estadão, então eles detêm a narrativa. E essa narrativa é muito forte, e cabe a nós, vocês aí, falando, e por isso que eu digo que é um prazer estar com você. E a gente aqui é uma realidade. Senador, a nossa voz aqui estamos cantando em uníssono aqui, mas não estamos nem cantando, a gente está gritando, né? Está berrando em uníssono, porque nós temos um presidente que não está muito alinhado com a questão da soberania, muito menos a questão da soberania da Amazônia Legal. Esse não é um risco muito grande que a gente sofre? Se levar em conta que nós ainda temos 2 anos, e aí vamos levar em conta o seguinte, se ainda tivermos 2 anos do governo Lula, né, porque se ele diz já começam a surgir conversas no sentido de impeachment no Congresso, né? Mas vamos lá, 2 anos de governo Lula, ele vai tentar a reeleição, se Deus lhe der saúde, e eu sempre rezo pela saúde de todos, né? Se Deus lhe der saúde e ele tiver um novo mandato, em que pé vai ficar a Amazônia daqui para 6 anos, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuar entregando a alma nacional para os globalistas e para os amigos lá de fora, senador? Como é que nós vamos ficar? Nós temos que sobreviver a esses 2 anos e impedir que o PT renove seu mandato. Temos que impedir. Nós não aguentamos o segundo mandato de PT, não aguentamos. Isso aí está na cara. O presidente que diz que a democracia é relativa, né? Um presidente que diz que a Amazônia tem que ser compartilhada, faz parte desse entreguismo. Faz parte. Quando eu falo que a esperança é que ele quer petróleo, porque ele quer dinheiro na Petrobras, aí pode ser que explore o petróleo para eles lá. Nós temos que resistir esses 2 anos, não acredito em impeachment, o Congresso não tem moral, altura moral, para... Vamos ficar no Senado, para eu não falar com os deputados federais. Nós não temos estatura moral, deveríamos ter, que a Constituição assegura, mas não temos, para empichar. Porque como é que esse país voltaria à normalidade, o Estado de Direito, de que tanto falam, né? E não vivemos Estado de Direito. Não devemos dizer que vive, que não vive, não. Não vive. Estado de Direito é legislador legisla, né? Executivo executa e judiciário julga, tira dúvida e dá litígio. Julga sob demanda. Sob demanda, e na lei, e na Constituição, né? De acordo com o que diz a lei. Na Constituição. Aí você tem ministros que batem no peito, nós protegemos a democracia, eu sou o pai da democracia. Democracia não precisa de pai. Democracia não precisa de protetor, de quem defenda noite e dia. Democracia é a prática, cada um fazendo o seu papel na Constituição. Aí vem Moraes, vem Barroso, vem Gilmar, Fux, Fachin, e rasgam isso. Essa Constituição aqui, de 88, é o que deveria valer, mas esses caras trazem na cabeça deles o que eles gostariam que fosse. São políticos frustrados, que não tiveram a coragem de ser político. Ou será que eu, aos 69 anos, fui capaz de ser senador, não seria um desembargador hoje? E se puxasse saco, talvez um ministro? Se beijasse a mão de senador, talvez um ministro? Mas não, eu optei por legislativo. Então, eu não aceito, e não aceitando, não respeito as decisões do Moraes, do Barroso, agora do Dino, eu não respeito. Então, mas no Senado, que aqui deixa eu fazer aliviar a barra de muita gente. O Senado, normalmente, a pessoa que chama o Senado foi prefeito de capital, foi governador, foi secretário. E na prestação de contas, sempre tem uma vírgulazinha, um ponto a mais, não necessariamente corrupção. Então, como
como tinha um foro privilegiado, vai para o Supremo. E indo no Supremo, olha só, você escolhe ministro, quem sabatina ministro somos nós, os senadores. E quem vai nos julgar são os caras que nós sabatinamos. Percebe esse círculo vicioso que existe? Então, é por aí. Eu sonho, te digo mesmo, Glauco, eu não desisti de ter um pedido de impeachment votado. Não ganha, não ganha. A pressão ia ser tão grande que nós acabaríamos aí com 20 votos, 18 votos. Mas só em colocar, a população olharia, caramba, sim, o Senado tomou uma atitude, resta esperança, né? E essa esperança agora é na eleição de 26, irmão. Se a gente souber escolher pelo menos cada estado, mais os vão escolher 2, né? 27 vezes 2, se a gente puder pelo menos botar 1 por cada estado, a gente vai ter maioria lá dentro. O senhor sabe que eu tenho um fragmento de esperança nesse meio tempo do trajeto aí, né? Eu sou um cara que acompanha a geopolítica internacional há muitos anos, principalmente eu sou conservador, eu sou de direita, né? E digo isso há muito tempo, onde antigamente se dizia assim, o cara ele se diz de direita. Digo, eu sou de direita, eu sempre admiti, e baseado no seguinte princípio: se ser de esquerda é fazer o que eles fazem, então eu não sou de esquerda, né? Esse é o princípio silogístico do processo. Então, né, ser de esquerda significa corrupção, significa desmando, conluio, eu não sou de esquerda. Então, começa por aí, né? Então, não me serve esse lado. Mas eu digo que há um fragmento que é o seguinte: dia 20 de janeiro vai assumir, se não matarem ele antes, que Deus me perdoe, Donald Trump assume a 47ª presidência dos Estados Unidos da América. Donald Trump tem uma agenda muito forte, interna e externa, em várias frentes, e ele vai desencadear elas todas simultaneamente, inclusive no que diz respeito à relação com a América do Sul, América Central e América do Sul, mas mais fortemente na relação com o Brasil. Ele sabe que ele já tem uma das pernas, que é a relação com a Argentina, já em processo de solidificação, né, com o Javier Milei, mas ele sabe que os Estados Unidos precisam do Brasil. Os Estados Unidos precisam do Brasil, vamos falar sério, né? Porque politicamente, geopoliticamente, economicamente, o Brasil é importante para os Estados Unidos. E não vai ser uma relação harmoniosa. Primeiro, por questões ideológicas, segundo, por questões de injustiça, de promoção da injustiça de modo institucional no Brasil. E eu lhe pergunto, no ambiente político que o senhor convive, existe alguma expectativa a respeito da posse do Donald Trump e o que isso pode derivar? Ou isso aí está só no desejo consciente e inconsciente do coletivo brasileiro? Existem esperanças de melhoria das relações, da melhoria da vida brasileira, política, com a posse do Trump para vocês? A gente nota muito isso no meio dos senadores conservadores, né, e de direita. Eu sou conservador, né? Até porque a narrativa daí diz que não tem direita. Sempre que ele faz a extrema-direita. Lembra, né? Quando eles falam? Não existe, exatamente. Não tem extrema-esquerda. Tem esquerda e extrema-direita. No meio, a expectativa é muito grande. E até agora eu não notei preocupação nos esquerdistas. Pelo menos não externaram preocupação de que isso possa, né? Mas existe muita esperança, sim. A gente poderia listar 31 senadores, eu acho, né? 28 a 33, pronto, vamos botar a margem para cá. É a expectativa de que as coisas melhorem. Eu, por exemplo, particularmente, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver 2 coisas. Eu gostaria de ver o Moraes proibido de entrar nos Estados Unidos. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E o Trump convidar pessoalmente o Bolsonaro para a sua posse. Isso também vai acontecer. Pois é. Exatamente, eu queria ver isso. Mas vocês vão permitir que ele saia do país, vão permitir que ele sim, eu queria ver esse choque. Como é que você vai recusar um convite do presidente dos Estados Unidos, impedindo que alguém, porque você confiscou o passaporte? Então, se acontecer isso, aí sim, esse choque vai vir. Eu tenho esperança, assim, eu não quero depositar total esperança nisso,
Eu quero que nós nos preparemos para tirar o PT do poder. Mas eu acho que a vitória do Trump lá foi um ar de esperança para os conservadores no mundo inteiro, né? Mas, como eu te falo, eu noto entusiasmo em 30 senadores e não vejo preocupação, pelo menos no externário, para mim, dos esquerdistas quanto a isso. Vamos colocar essa relação sob uma outra perspectiva, que é a sua, né? Que é a seguinte: há uma jazida de urânio entregue para uma estatal chinesa, certo? Evidentemente que, sendo urânio, sendo resíduo de urânio e outros, isso aí vai fortalecer, de alguma forma, o grande adversário dos Estados Unidos, que é a China. Sim. Né? Assim como outros adversários dos Estados Unidos vão ser privilegiados, principalmente com o Brasil passa a presidir os BRICS, não é? No ano que vem. O BRICS ainda é a Dilma, né? A Dilma, o Banco dos BRICS, a Dilma deixa o Banco dos BRICS no ano que vem. Mas nós temos aí o Brasil comandando o Banco dos BRICS, nós temos a adesão de várias ditaduras participando dos BRICS aí durante esse ano, e nós temos a questão da exploração de recursos minerais estratégicos que estão, muitos deles, na Amazônia. Né? Então, não há como não esperar uma reação do governo americano, do Donald Trump, com relação às políticas brasileiras, de entregar a exploração da Amazônia para ONGs, que muitas dessas ONGs trabalham para os globalistas, que também são adversários do governo Trump. Né? Não há como não haver uma reação. A questão é de que lado o Senado vai ficar, senador? No momento que começarem a surgir as pressões. Porque as pressões vão surgir a partir do dia 21 de janeiro. No sentido de, nós queremos que retome o Estado de Direito no Brasil, porque hoje nós não temos mais Estado de Direito. Não. Nós queremos que haja um estímulo à anistia, porque, senador, vai ser derrubada a farsa do 6 de janeiro lá. Isso é até informação. Né? A representante republicana Liz Cheney, mais a dona Nancy Pelosi, o senhor Chuck Schumer, junto com o FBI e outros organismos internos dos Estados Unidos, estão por trás da farsa do 6 de janeiro de 2021. Esse 6 de janeiro de 2021 se transformou no 8 de janeiro de 2022 aqui. Então essas coisas vão acontecer. Essa farsa vai ser desbaratada. E aí o Senado vai criar corpo, vai criar aquela energia necessária tanto para começar a defender o seu direito como Senado de fazer o equilíbrio de forças que é constitucional contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal, ou vai continuar tudo como está? Porque, como o senhor falou, derrotar o PT é projeto para 2026. Né? Pode acontecer ou não. Mas o que pode acontecer a partir de 21 de janeiro? É a gente começar a realinhar as forças com o governo americano. Nós estamos? É possível que isso aconteça no Senado, na Câmara, enfim, no Congresso brasileiro? Porque, Glauco, olha, nós temos aí, assumidamente, que hoje, vamos pegar sempre como exemplo o Supremo, que é o exemplo assim, mais corajoso que nós podemos fazer. Abertamente, que vai para a tribuna, 6 ou 8 no máximo, mas que quer o impeachment do ministro, 27, né? 25, 30. Mas flutua ali gente que é da base do governo, ou que não é da base, mas que vota com o governo. Porque governista mesmo perde para a gente de montão, governista mesmo. Mas tem aquele pessoal que flutua, muitas vezes alguns lá do Mato Grosso, do agronegócio, que vota com o governo, mas, sabe, numa ocasião dessa, criariam sim. Eu acho que incorporaria e nós teríamos um número muito maior de senadores sim. Vem os sinais de que
a ditadura do judiciário está por cair, porque é aí que eu acho que os Estados Unidos eles vão argumentar esse lado do desmandos, né, dos crimes cometidos em nome da democracia para entrar naquilo que também interessa, que são recursos naturais. A China acaba de construir o terceiro porto mais moderno do planeta, aqui no Peru, que é Xangai, que liga com Acre. Pronto, chegou no Brasil. E esse minério daqui vai sair disso. Está comprando minas da Bolívia. E os Estados Unidos não podem assistir isso sem fazer nada. Lógico, exatamente. Então, eu acho que eles vão juntar a fome com a vontade de comer. Ou seja, pegar essas distorções, os desmandos, essa inversão de valores da democracia no Brasil, para usar de alguma forma e tentar colocar as coisas no lugar. Eu acho que se a gente tiver uma força grande, mostrando para esse pessoal que essa turma está errada, aí encorpa assim. Aí não será só o Girão, eu, o Cleitinho, o pessoal, né, a martelar ali toda hora. Eu acho que esse teu raciocínio, essa tua leitura, ela procede sim. E essa esperança de que os 25, 27 sejam somados mais a 10, 15 outros. Isso que eu estou lhe dizendo, olha, tem até um caráter de sugestão. Tá? Porque o que nós vamos ver? O que nós vamos ver é uma mudança no cenário geopolítico global. Exemplos. A relação, por exemplo, que o Donald Trump já iniciou com o Justin Trudeau, que também está pela bola 7, com a presidente do México, no sentido de, olha, ou cessam as migrações ilegais, ou vocês vão ter os produtos de vocês mais do que sobretaxados. E os dois já chegaram e disseram assim, olha, vai parar a imigração ilegal vai parar. Já acertou com esses dois. Né? Com relação à Ucrânia, a guerra na Ucrânia, vai haver uma mudança no protocolo de comunicação entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e Europa, OTAN, vai mudar. Isso é certo que vai mudar, porque a guerra não vai persistir. O que Israel fez em contra-ataque ao Hamas, ao Hezbollah, aos Houthis, né? a própria derrubada da família Assad na Síria, isso já são movimentos que estavam em andamento, as engrenagens já estavam andando. No momento que o Congresso brasileiro se alinha a todo esse esforço, porque o Donald Trump não é um globalista extrativista como nós temos hoje aí. Ele quer que haja o desenvolvimento econômico da Amazônia, é óbvio, para beneficiar os Estados Unidos. De que forma isso vai beneficiar os Estados Unidos? No momento que ele consegue que haja uma limpa nos processos de relacionamento das ONGs com o governo brasileiro e os globalistas. Então, está caindo de maduro, senador, uma ação sincronizada do Senado brasileiro com os representantes dos Estados Unidos, Marco Rubio, Peter Hegseth, o Elon Musk. O senhor conhece alguém que seja uma das maiores vítimas do Alexandre de Moraes do que o Elon Musk? E não vai ficar em branco, né? Esse cara vai estar no governo americano. Se esse cara já era o maior bilionário do mundo, ele agora é o maior bilionário do mundo, responsável por uma pasta fortíssima no governo Donald Trump. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade enquanto Congresso brasileiro, a gente vai perder o bonde. É muito necessário que e aí eu falo do Senado, porque existem alguns movimentos na Câmara, o senador Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, o Nicolas, a Zambelli e outros que já estão nessa movimentação. Mas no Senado eu vejo pouco isso acontecer. Tem, no Senado também tem, Glauco, o Girão, o Seife. O Girão, é verdade. O Não já foram, inclusive, os Estados Unidos, já estiveram lá no Congresso, já estiveram lá, né, com eles. Tem um movimento, sempre me chama, eu digo, olha, deixa que a Amazônia já está me tomando esse tempo todo. Eu não sei se você puder fazer uma pergunta e talvez respondesse tudo isso que você perguntou. Se você me perguntar, senador, o Senado é direita ou é esquerda? É muito mais direita, mas muito mais direita do que a esquerda, muito mais. Então, é o que eu te falo, vendo um sinal,
um porto seguro, daqueles que já foram gestores, né, que tem algum probleminha lá, não por corrupção, mas tem probleminha. Se vier alguma coisa nesse sentido, primeiro precisa que o Congresso, para que o Senado crie força e incorpore, a gente precisa minar o Supremo Tribunal Federal. Precisa minar. Minar, que eu digo, minar não é a instituição. É mostrar que esse inquérito do fim do mundo, cara, foi agora prorrogado por mais 100 e tantos dias. Que absurdo. Isso não pode ficar assim, Glauco. A história vai cobrar, a história vai botar isso no lugar. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Então, se tiver esse sinal que você fala e deve vir, aí sim, aqueles que estão, pô, não, agora eu vou porque eu sei que não tem retaliação. Para isso, a gente precisa, sim, mostrar a esses 4, 5 ministros que eles, em nome da democracia, não podem cometer arbitrariedade. Porque a pior coisa que pode existir na democracia, e ela está no seu final, e a democracia está acabando, quando os guardiões dela, que deveriam guardá-la, são os primeiros a enfraquecê-la, em nome da ordem. Eles usam a própria democracia para enfraquecer a democracia. Exato. Essa é a ideia. A democracia. Nós fazemos nada. Eles estão enfraquecendo a democracia. E o Supremo Tribunal Federal vai chegar num nível tão baixo, de tão alto que eles se julgam, quando a curva fizer, que ele vai encontrar ponta com ponta. O exemplo que eu mais digo é um exemplo chulo, mas é um exemplo que eu coloco, é que o Supremo, daqui a uns dias, ele vai julgar. O Glauco separa da esposa, o Plínio Valério, e nós vamos brigar pelo gatinho. Aí nós vamos para o Supremo para dizer com quem vai ficar o gatinho, se é com o marido ou com a mulher, porque eles querem fazer tudo. Olha o Dino agora se metendo no Congresso Nacional, sabe? E a gente aceita. Eu queria ver o presidente do Senado não obedecendo essas ordens. Porque ninguém discute a ordem da justiça. Discute sim. Quando ela é injusta, tem que discutir sim. Quando ela não está respaldada na Constituição, tem que discutir sim. Eu queria ver eu desobedecer, prendam o presidente do Congresso Nacional. A merda que ia dar nesse país. Mas, infelizmente, né? Parlamento é maioria, Glauco. Aqui eu defendo. Não há dúvida. Não, eu entendo. Debate, a maioria vence, a gente tem que dar e aceitar o que mais é feito. E eu entendo perfeitamente a sua posição, eu entendo perfeitamente a posição individual de cada senador, quando a gente sabe que as perseguições políticas estão cada vez mais ferozes, mais violentas, né? O discurso de ódio virou bandeira, né, de perseguição, e, acima de tudo, a força. Hoje a Polícia Federal. Hoje esses caras, eles têm polícia, eles têm a Stasi, esses caras têm a própria Gestapo, onde eles mandam e deixam de mandar, eles têm uma Rede Globo de televisão, eles têm a mídia, a grande mídia corporativa. Então é quase que imbatível. E eu sempre lembro da música do Barão Vermelho, não sei se é o Barão Vermelho, né? A esperança não vem do mar nem das antenas de TV, né? Nós temos que achar uma forma de lutar, mas eu entendo perfeitamente a posição dos senhores de que sabe que vamos votar o impeachment de Alexandre de Moraes. Não passando, aqueles que votaram o impeachment de Alexandre de Moraes viram alvo. Então não é um jogo equilibrado. O jogo não está equilibrado. A gente não entra numa votação de impeachment sem ter certeza que o impeachment vai ser votado, porque, do contrário, vira um risco danado, né? No momento que empichar né, os outros não vão se arvorar mais. Por quê? No momento que eu empichar significa que, se eu empichei eu empicho 11. Agora, se eu for para um processo de impeachment tastaviando e titubeante, e não consigo impeachar, acabou a República. Aí sim. É o caso agora, o pedido de impeachment não passaria, teria nossos 20 votos. Agora, você vê bem, quando a gente fala a instituição preservada, mas olha só, o Supremo Tribunal Federal deixou de ser colegiado já faz tempo. Lógico. Quando alguém que fez a primeira Carta Magna, que fez isso, que bota um colegiado de 11, é porque 11 cabeças pode até ter um zero ou outra certa. E as decisões são colegiadas. Agora não, é tudo monocrática. O TOF que vai ser o Moraes dizendo o que faz, é o Dino. Cada um quer fazer o seu, então deixou de ser colegiado. Perdeu a razão de ser.
Tribunal é colegiado. Se você não decidir no colegiado, você está perdendo, você está desobedecendo a origem. Nós somos 11 cabeças, aí vem uma coisa, aí o Moraes coloca para o colegiado. Aí os 10 votam. Agora não, cada um faz o seu. Eu vou fazer o meu, do Timete que eu faço dele. Então nós estamos numa desorganização total. O Supremo Tribunal Federal é a instituição necessária para a democracia? Pilar da democracia. Não discordo, pilar, mas tem alguns maus ministros que estão comprometendo a instituição? Tem. O que nós vamos fazer com eles? O que nós podemos fazer com eles? O que a Constituição diz? A Constituição diz assim, que o Senado pode empichar ministro, desde que... E a lei de 1950, 56, ela dá 5 incisos pelos quais ele pode ser empichado. E eu te digo, com plena convicção, de que metade deles, ou mais da metade, estão passivos de impeachment dentro da lei. Então, aí o Dino falou, quando ele estava senador, não, mas é uma lei antiga. Eu falei, sim, Dino, mas é uma lei. Ah, não, porque isso é revanchismo. Tira da lei. Porque eu estou seguindo... Mas que seja, senador, que seja revanchismo. Mas nem isso é, né? O ataque, né? Lei de ação e reação, lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. A minha PEC, que eu apresentei em 2019, que limita, que fixa mandato de ministro, né? Que a Tereza Cristina fez o relatório e vai apresentar agora. Ah, porque agora vem o Gilmar, as coisas contra o Supremo. Eu falei para ele, mandei um recado, ei, isso aqui é antes do 8 de janeiro, isso aqui é de março de 2019, março de 2019, quando eu cheguei no Senado e alertei para a tempestade perfeita, quando eu disse para o Rodrigo, já foi 2 anos depois, 3 anos depois, presidente, a tempestade perfeita só acontece porque ignoramos os sinais. Olha só os sinais. A população caiu em impeachment no Moraes, não obedecendo. Não obedecendo. Presidente, a tempestade perfeita se aproxima. E veio. Eu vou te mandar esse áudio, a tempestade veio. Então, se vier esse alento de fora, se o governo americano mandar esses sinais e agir, sim. Aí aquele que está receoso, entendeu? Porque ele sabe que o impeachment vai vingar. Né? Ele sabe. E para entrar... com o impeachment vai vingar só nós, os malucos, né? Isso vai acontecer, até porque se eu sou o Elon Musk, isso está no meu top 10 de assuntos. Eu quero a cabeça de quem promoveu a violência contra o aplicativo e contra as redes sociais que esse sujeito promoveu. Isso eu faria se eu fosse o Elon Musk. Eu duvido que ele vá abrir mão disso, viu? Também. O cara com esse não leva esse desaforo para casa, não. Eu não levaria. Mas, senador, só para encerrar, eu quero dizer o seguinte para o senhor. Todo mundo diz assim, temos que defender as instituições. As instituições são feitas de pessoas. Se são más pessoas, são más instituições. O Supremo Tribunal Federal hoje, com os membros que estão lá, eles não servem ao Brasil. Eles servem a si próprios e a grandes interesses. Eles não servem a mim, ao senhor. Não servem ao Amazonas, ao Rio Grande do Sul. Não servem ao meu bairro. E nem ao seu. Então, nós temos que melhorar as nossas instituições. Isso é um papel do Senado da República, é um papel da cidadania, é um papel da comunicação, é um papel de cada um de nós fazer todo santo dia. Nós temos que melhorar esse país e resgatar várias coisas que ficaram pelo caminho aí. Né? Mas a gente entende, com tristeza, que existe uma força muito grande, capaz de bancar um Alexandre de Moraes, porque isso é de uma coragem que até hoje eu não compreendi de onde é que vem tamanha coragem, de bancar alguém que vá lá e liberte um prisioneiro preso, condenado em todas as instâncias do judiciário, com todo direito ao contraditório e ampla defesa. Tem gente muito corajosa que banca a farsa do dia 8 de janeiro. E a pergunta de Cícero para Catilina: até quando nós vamos suportar um país tão violentado, estuprado, currado como nós estamos sendo, por meia dúzia de pessoas? E aí nós precisamos dessa explicação, nós precisamos resgatar o Brasil, senador, porque senão a gente vai para a lata do lixo da história, onde está Cuba, onde está a Venezuela, onde vai tomar posse agora o Nicolás Maduro, o maior cara de pau do mundo. Os mesmos que bancam Alexandre de Moraes são os mesmos que bancam o Nicolás Maduro. Onde é que eles estão? O que nós podemos fazer? Eu lhe deixo as suas palavras finais agradecendo muitíssimo a sua presença,
dizer que nós estamos alinhados, eu digo no sentido de que um alinhamento do desenvolvimento holístico da sua região, que é o desenvolvimento holístico do Brasil. A cara do Brasil hoje, senador, está muito mais ligada ao desenvolvimento da sua região do que ao desenvolvimento do Brasil. Interessa muito para o mundo que a Amazônia se levante e diga, olha, não é como vocês querem, é como nós queremos. Nós temos que fortalecer a ideia da soberania a despeito do que diz o condenado nosso presidente. Mas, acima de tudo, a gente tem que reagir. E eu fico confiando que isso vai ter a sua participação. Eu que agradeço poder estar falando coisas assim, que nós, com você, e aprendendo também com você. Nós não aguentamos mais, o Brasil não aguenta mais. O problema é essa voz que está abafada, né? Essa voz da população revoltada não está ecoando, a gente tem que fazer ecoar. E nós estamos não sei se é um checkmate, poderia ser, olha só, o Moraes, com esse poder todo, não tem um voto, não foi colocado pelo voto. Mas o que é pior, ele não pode sair pelo voto. No Congresso, a gente é colocado pelo voto e pode sair pelo voto. Eu acho que essa minha PEC, que fixa mandato em 8 anos, a senadora parece que botou em 12, é um começo dessa renovação, né? Oxigenar até que um dia fique bom. Eu acho que a gente tem que resistir. Resistir é a palavra. Então, vamos lá. Senador da República, eu disse num pronunciamento, digo nas palestras, fora eu, vereador de Manaus, que é muita coisa, não estou denegrindo, o esposo da Ana Lúcia, que eu sou esposo, pai das minhas filhas, só isso caramba, eu tenho que cuidar da família, eu vou ficar na minha. Mas, cacete, eu estou senador da República, dando com prerrogativas pelas que só o Senado tem. Unicamente o Senado tem. É a única instituição que pode fazer alguma coisa, frear o caminhão para a mercadoria se acomodar. E não estamos fazendo, porque é maioria. Então, quanto a mim, a te agradecer a participação e continuar dizendo que o Brasil todo pode esperar de mim, Sul, né, Sudeste, Amazônia, essa luta que a gente tem, sim, que fazer uso dos nossos recursos naturais. Você não pode eliminar o homem da tua política ambiental. Se você eliminar, não vai ter política ambiental nunca que nos sirva. E a nossa soberania está ameaçada assim. Quando o grupo chinês compra uma mina no Amazonas que contém rejeito de urânio, de lítio, 15 elementos terras raras, dentre eles o hídrio, que move a indústria automobilística, e ninguém faz nada. Está normal. A Constituição, eu vou mais uma vez mostrar, ela diz que acima de 50 módulos, e cada estado tem seu módulo, a venda para estrangeiro tem que passar pelo Congresso Nacional. Eu sou congressista, o meu direito líquido e certo foi estuprado. Então, eu estou reclamando em nome desse direito líquido e certo de poder analisar essa venda. Estou indo adiante com essa questão. Então, a luta vai realmente, aquele chavão de universidade, né? A luta continua, mas continua assim. No dia que não tiver no Senado um foco lá de 5, de 10 que quedaram também, aí foi por água abaixo. Nós vamos continuar resistindo, porque eu entendo, sim, que o ser humano precisa ser valorizado nessa agenda global. Nós não somos meros animais, Brasil não é mais colônia, embora a Guajajara e a Marina sejam, nós não somos mais colônia. Glauco, eu te agradeço, irmão, te digo, nós estamos irmanados, sim. Eu vou resistir, sabe? Tenho 2 anos de mandato, devo ser candidato à reeleição, se daqui a um ano eu analisar que sim, provavelmente sim, e nós seremos lá a maioria sim. Quem sabe um dia vamos empichar o Alexandre de Moraes. Eu sonho com esse dia. Não, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou lhe dizer mais. Ele sabe que isso vai acontecer. Eu acho ele sabe, o reloginho dele faz tic-tac que nem o nosso. E ele sabe que isso vai acontecer. Senador, meu forte abraço, um abraço dos meus conterrâneos ao senhor. O senhor tem demonstrado, está no caminho certo, está fazendo um excelente trabalho, na nossa opinião. Obrigado. Conte conosco, com este canal aqui, conosco aqui, para a divulgação das suas ideias, das suas iniciativas, e que tenha um excelente ano, que 2025 seja um ano de muita alegria para o seu mandato, e que o povo amazonense saiba valorizar cada vez mais o seu trabalho e lhe colocar sempre
em boa consideração. Meu forte abraço e muito obrigado, senador Plínio Valério do Amazonas, pela presença gentil aqui no Mais Brasil Mundo. Paz de Cristo a todos. Muito obrigado. E esse é o Mais Brasil Mundo de hoje, e a gente promete voltar na segunda-feira. Promete não, vai voltar na segunda-feira com muito mais mundo e muito mais... E, aliás, na semana que vem, a gente já é a última semana do ano, gente. A semana do ano que o Donald Trump vai assumir o governo dos Estados Unidos. Vai ser sensacional. Eu prometo para vocês, e eu vou contar tudo que vai rolar aqui no programa Mais Brasil Mundo. Forte abraço e até a semana que vem.